Bom dia, povo de Deus. Hoje nós vamos meditar no Salmo de número 74 com o tema Promessas de Restauração. O Salmo 74 é um salmo instrutivo de Asaf. A história nos mostra à luz da palavra o sofrimento do povo de Deus. E aqui nós aprendemos com o salmista como devemos nos comportar em circunstâncias semelhantes. Aprendemos também que quando acontece uma provação, nenhuma coisa estranha está nos acontecendo. Por quê? Porque nós estamos seguindo os passos de Cristo Jesus aqui na terra. Assim como ele sofreu e foi perseguido, nós também somos perseguidos, nós também somos tentados. Amém? O Salmo 74 foi escrito provavelmente 400 anos após a morte de Asaf. Acredita-se que foi escrito por um parente dele, tá? Porque o termo Asaf se referia não apenas a um indivíduo, mas a uma sucessão de músicos da mesma família. O Salmo 74 trata de um lamento pela destruição do templo em 586 a.C., mas o salmista pediu ao Senhor que se lembrasse do seu povo e derrotasse seus inimigos. O templo aqui foi violado, o templo aqui foi destruído pelos inimigos do povo de Deus. Esse salmo aqui é um salmo de protesto, onde nos mostra a tristeza, tá? Que não diz respeito simplesmente à invasão histórica e perda de um prédio do povo de Deus que ali se reuniam para adorar o Senhor, mas também nos fala sobre a invasão e a violação do diabo que tem causado sobre a humanidade na face da terra, tá? Tem muitas vidas, sabe, que infelizmente foram violadas, famílias que foram destruídas, tá? E muitas das vezes estão sofrendo e padecendo. Por quê? Porque o inimigo veio, entrou nos seus lares, destruiu e causou muitos danos, tá? Quando tarda o socorro, o que fazer enquanto a ajuda não chega? Como agir quando tudo ao nosso redor está em ruína e Deus tarda em nos socorrer? O salmista nos mostra que o momento era de dor. O momento aqui era de tristeza. O povo tinha passado por uma grande derrota e o templo havia sido totalmente destruído. Para que possamos sentir o peso deste acontecimento na vida de Asaf, temos que voltar ao Salmo 73, um salmo antes, tá? Onde ele revelou que seus pés quase se desviaram. No Salmo 73 ele estava profundamente triste. Veja o que ele diz no versículo 3 do Salmo 73. Pois eu tive inveja dos soberbos, ao ver a prosperidade dos ímpios. Tá? E o versículo 17 diz assim, até que entrei no santuário de Deus, então entendi os fins deles. Tá? Ele estava triste, no Salmo 73 ele estava abatido, porque ele olhava para ele e comparava, tá? A situação dele com os ímpios, e parece que os ímpios prosperavam, aparentemente. Então ele teve um encontro com Deus, então Deus revelou qual seria o futuro dos ímpios, tá? E ali então ele teve uma restauração, ali então ele teve uma libertação e continuou fazendo a obra do Senhor. Mas agora aqui no Salmo 74, o templo o qual ele adorava, o templo ao qual ele glorificava o nome do Senhor, estava destruído. E muito mais coisas havia acontecido. Quem sabe ontem estava tudo bem com você. Porque às vezes nós dormimos bem e o dia seguinte coisas ruins nos acontecem. Como foi o caso de Jó. Jó perdeu tudo. Jó foi acometido de uma enfermidade, perdeu sua família, enfim, ele estava em uma posição privilegiada e de repente o caos veio sobre a vida dele. Coisas ruins, às vezes, nos acontecem, nós não queremos, mas quando nós olhamos já está entrando pela nossa porta, então nós nos colocamos na presença do Senhor e pedimos socorro.
era isso que Asaf fez, né? Veio a destruição, foi destruído o templo e ele estava aqui nesse salmo lamentando e clamando ao Senhor por socorro, tá? O lamento de Asaf nos ensina como agir enquanto aguardamos o socorro divino, tá? Primeiro, a primeira coisa que devemos fazer quando as coisas começam a acontecer em nossas vidas, chame Deus para fazer parte do teu sofrimento, tá? Então nós temos que clamar ao Senhor, para que o Senhor venha nos socorrer no meio da tempestade, no meio dos problemas e no meio das circunstâncias de derrotas e fracasso, tá? Segundo, confie em Deus. Ele sempre virá ao seu socorro. O Salmo 121 diz assim: eleva os meus olhos para os montes, da onde me virá o socorro? E o salmista mesmo responde: o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra, tá? Então a primeira grande lição desse salmo é que quando nos tarda o socorro, o que não podemos deixar de fazer é de andar com Deus, tá? É momento de segurar nas mãos de Deus e falar: Senhor, caminha comigo, senão eu não vou suportar essa prova, tá? E se você ler lá do versículo 1 ao 11, tá, do Salmo 74, você vai ver que Asaf clama a Deus para ver as ruínas que ficou a cidade. Pede para Deus caminhar com ele. Isso, peça para Deus: Senhor, caminha comigo no meu sofrimento, assim como fez Asaf, tá? E vemos também no versículo 1 ao 8 as indagações do salmista. Diz assim: porque Deus nos rejeitou, afinal somos seu povo. Porque Deus está em silêncio, afinal não ouvimos mais os seus profetas, nem vemos os seus sinais. Então é preciso lembrar que o cativeiro que se seguiu após essa derrota aqui chorada no Salmo 74, não foi por causa de uma falha de Deus, um esquecimento de Deus, Deus esqueceu do seu povo, não. Foi por causa do pecado do povo. Deus permitiu, tá? Porque o povo pecava, tá? E Deus foi dando, foi deixando, mas uma hora ele teve que entrar com a justiça, tá? Porque o povo estava totalmente corrompido na presença do Senhor, tá? Deus é amor e disciplina aquele a quem ama e tem por filhos, amém? Hoje vamos ficar por aqui, tá? Mas amanhã nós vamos dar continuidade nesse salmo em nome de Jesus, tá? Vamos fazer uma oração? Senhor Deus e Pai, Criador dos céus e da terra, quem sabe, Pai, vidas estão ouvindo, Pai, esse salmo, Pai, vidas, Pai, estão me vendo, Pai, falando acerca do salmista, Pai, Asaf, Pai, os problemas, as ruínas que aconteceram, Pai, naquele tempo, Pai, na vida dele, Pai, com o povo de Deus, Pai. Mas nós também aprendemos, Pai, que no momento de circunstâncias, Pai, de derrota e fracasso, nós temos que clamar ao Senhor, Pai, porque só o Senhor pode nos socorrer. Então, Pai, eu peço, alcança esse jovem, esse homem, esta mulher, Pai, entra com providência nos lares, entra com a vitória em nome de Jesus. Em nome de Jesus, amém e amém. Tenha um dia abençoado na presença do Senhor.